E neste vídeo eu vou ensinar como você criar uma textura procedural de madeira estilizada aqui no Blender, saca só. Eu estou aqui com o nosso Blender aberto e eu vou primeiramente criar aqui a mesh onde eu vou aplicar essa madeira, certo? Mais ou menos como se fosse uma tábua, então eu vou dar um Shift A aqui, Mesh, e adicionar um cubo. Eu sei que não precisava deletar aquele cubo ali que estava no começo, mas é uma mania mesmo que todo artista do Blender tem. Então aqui com esse cubo eu vou entrar no modo de edição apertando a tecla Tab. Aí venho SX para escalonar ele no eixo X, SY no eixo Y, SZ no eixo Z. E eu vou subdividir essa madeira aqui algumas vezes. Então vou dar um Ctrl R para criar um loop aqui. E vou adicionar vários cortes nesse loop, deixar ela bem densa assim. E vou dar um Ctrl R novamente aqui e adicionar vários loops também. Assim como vou adicionar vários loops aqui na lateral dela assim, certo? Agora eu vou aplicar um Subdivision Surface aqui em Add Modifier, Generate Subdivision Surface aqui. Para ela ficar bem bonitinha assim, certo? Vou mudar aqui o nosso renderizador para os Cycles, porque a gente vai utilizar um Displacement nessa madeira. Então vou mudar aqui para GPU, vou desmarcar essas opções e vamos começar a fazer essa textura sem enrolação aqui, certo? Vou ligar o nosso renderizador Cycles. Ele está bem escuro aqui. Eu não vou adicionar luzes, câmeras nem nada aqui na cena, que eu quero apenas fazer a textura. Então eu vou pedir ao Blender aqui desmarcando essa opção, que ele aplique uma luz provisória, certo? Exatamente assim. Beleza, estamos para começar. Vamos aqui onde tem esse reloginho, entrar no Shade Editor e criar um novo material, assim. Vamos renomear esse material para madeira. Beleza? Pronto, agora vamos começar a brincadeira aqui. Deixa eu mudar essa corzinha para um marrom, mais ou menos assim. Mudar aqui. E agora eu vou vir aqui em Shift A e adicionar um node chamado Noise Texture, assim. E esse Noise Texture eu vou fazer algumas configurações rápidas nele. Aqui onde tem Normalize vou desligar. Aqui onde tem Roughness vou deixar 0.25, certo? E o resto vou deixar do jeito que está. E vou duplicar esse Noise Texture aqui. Vou clicar nesse primeiro e dar um Ctrl Shift para que ele apareça aqui no nosso modelo. Se isso não estiver acontecendo com você, você vai ter que ativar o Node Wrangler. Eu já ensino no vídeo aqui no canal, vou deixar aqui no card para você que quiser aprender a manusear essa área de nodes aqui, certo? Então aqui onde tem esse Noise Texture, vou ligar o Factor aqui em Vector. E ele vai ficar exatamente assim, certo? E aqui, ops, liguei aqui em escala, não é isso que eu quero, é em Vector. E ele vai ficar exatamente assim como você está vendo. Agora nesse segundo Noise Texture aqui, eu vou dar um Ctrl T e vai aparecer esses dois nodes aqui. Agora a gente vai aumentar a escala em X, assim, na verdade reduzir a escala em X. Vou segurar Shift para que reduza mais lentamente. E ele vai ficar, já vai ficando um aspecto aqui o desenho da madeira, certo? Aqui em Y eu posso aumentar assim um pouquinho. E você vai manuseando ele até ficar numa aparência que fique agradável para você. Beleza? Feito isso, agora a gente vai vir aqui no começo desses nodes e adicionar um Color Ramp. Adicionar um Color Ramp aqui, certo? E agora eu vou puxar ele assim, para deixar bem contrastado aqui os nossos detalhes. Se você quiser, você pode ir mexendo aqui também nesses nodes do mapping para ficar mais legal, certo? Beleza, pronto, ficou assim. Agora a gente vai começar a fazer com que isso vire cavidades na nossa madeirinha. Então eu vou adicionar um node aqui chamado Displacement, que é exatamente esse carinha aqui. Eu vou ligar o Color aqui onde tem Hide e vou ligar o Displacement aqui em Displacement. Não está acontecendo absolutamente nada porque eu quero dar um Ctrl Shift aqui nesse Príncipe BSDF e perceba que já começou a acontecer alguma coisa, mas ainda não tá legal porque a gente vai ter que vir aqui nessa setinha do lado, abrir
E aqui onde tem Options, vamos vir aqui em Settings e onde tem Bump, vamos mudar para Displacement Only. Beleza? E agora vamos começar a mexer nesse Displacement. Aqui onde tem Escala, vamos aumentar um pouquinho. Tá ficando assim esquisito porque a gente vai precisar inverter esses carinhas aqui. Então vamos clicar nessa setinha e Flip Color Ramp. E agora você pode vir mexendo aqui, dar um Ctrl X para a gente ver o que está acontecendo de novo. Eu quero que ele fique exatamente assim, certo? Vamos voltar aqui para o Príncipe BSDF e perceba que já vai criando novas cavidades aqui na nossa mesh. Tá meio esquisito assim porque ainda está com poucas subdivisões. O Displacement, para funcionar, ele precisa de bastante subdivisões, certo? Então você precisa subdividir ele mais algumas vezes aqui. Vou botar em 2 e já vai dando uma melhorada aqui. Se você fizer muito isso aqui, seu computador vai ficar um pouco lento e vai ficar travando, certo? Então cuidado ao mexer nisso aqui, certo? E vou deixar assim mesmo, certo? Normal. Pronto. Nossa madeirinha já está bem encaminhada aqui. Agora a gente vai fazer mais algumas coisas rapidinhas para melhorar ainda mais essa aparência. Quero deixar um pouco mais rugosa aqui a aparência, a parte onde está lisa, certo? Então vou adicionar mais um Noise Texture aqui. Dessa vez não vamos mexer muito aqui nele. Vamos dar um Ctrl Shift para ver o que está acontecendo e dar um Ctrl T aqui, certo? Agora eu vou aumentar um pouco. Perceba que já está um pouco mais lento o computador. Deixa eu tirar esse Subdivision aqui por enquanto, para a gente poder mexer mais tranquilo, assim. Vou aumentar aqui o Roughness e os detalhes. Vou deixar ele bem assim, certo? Por quê? Porque quando a gente adicionar agora um Bump, assim, vamos ligar o Factor aqui em Hide e o Normal aqui em Normal. E vamos agora ligar o nosso material principal novamente. Você não está vendo nada porque a gente vai ter que aumentar exatamente aqui onde tem distância. E perceba que o Blender já criou aqui alguma coisa, alguma rugosidade aqui na nossa madeira. Você não deixe muito forte para não ficar tão artificial assim. E vamos ligar de novo aqui o Subdivision para ver a união desses caras como tá. Beleza? Olha, a nossa madeira já está ficando bem mais legal, né? Podemos agora aumentar aqui o Roughness, deixar ela bem opaca. E vamos ajeitar agora a cor dela. A gente vem aqui em Shift A, vamos criar um Color Ramp novamente. E vamos pegar esse color aqui desse Color Ramp e ligar aqui no Factor. E aqui nas cores vamos botar uma corzinha mais de madeira. Perceba que eu dei Ctrl Shift aqui e o branco eu vou colocar uma cor mais clara. Não se preocupe que a gente vai testando isso aqui aos poucos. E aqui no preto vou deixar uma cor mais escura. Deixa eu desligar novamente. Diminuir aqui um pouco novamente, para não ficar tão lento. E vamos colocar uma corzinha mais escura, exatamente assim. Vamos ligar o Color aqui no Base Color e ver o que está acontecendo. Perceba que ficou na parte onde está mais fundo, ficou um pouco mais escura. E na parte onde está mais alto, ficou mais claro, certo? Então, esse aqui eu estou achando um pouco mais escuro. Vou diminuir assim bastante. Vou colocar de novo as subdivisões aqui para ver como está ficando. E tá quase lá. Ainda tá um pouco artificial, então vou deixar isso aqui um pouco mais claro. Não ficar tão estranho assim. Se você quiser, você pode ir trabalhando aqui também, mexendo mais nessas configurações. Eu vou aqui ponto 2. Vamos aumentar um pouco aqui para ver se fica mais legal assim. A ideia aqui é você deixar o mais variado possível para que esse material de madeira ele fique bem mais interessante, certo? Se você quiser escurecer um pouco mais, você adiciona aqui um Curve, RGB Curves, assim. Coloca aqui e você pode ir deixando ele mais escuro ou mais claro, assim, certo? Beleza. E nosso material de madeira está quase pronto, porque agora vamos botar apenas mais um node aqui. Color Ramp, novamente.
Ops, não, cuidado para não colocar em cima aqui dessa linha. Vou ligar esse carinha aqui e vou ligar esse carinha aqui em roughness. O que é que ele fez? Perceba que ficou um pouco mais brilhoso aqui dentro e mais opaco aqui fora. Então você pode ir mexendo também nisso aqui para dar essa variedade na questão do brilho dessa madeira. Cuidado para não ficar tão brilhoso, que se for uma madeira rústica ela não tem esse brilho todo, certo? E nossa madeirinha está pronta. Agora daqui você só precisa duplicar ela, Shift D, Y, vou duplicar aqui novamente e perceba que não está variando muito. Por quê? Você pode simplesmente fazer o seguinte aqui, vou dar esse truquezinho aqui para você, certo? E vou duplicar isso aqui, ó, Shift D, certo? Agora eu vou dar um Ctrl Shift aqui e vou fazer uma alteração diferente aqui para esse cara. Deixar mais ou menos assim, certo? E aqui vou criar um novo node chamado Object Info. E aqui em Object Info vou dar um Ctrl Shift, unir esses dois aqui porque ele vai criar um mix. Esse mix eu vou ligar o render aqui em Factor. E esse resultado eu vou ligar aqui. E quando a gente ligar o nosso material, perceba que o Blender ele vai dar uma variada das madeiras assim que você for duplicando. Bem legal isso, né? Você também pode fazer isso com a cor dela também, que vai dar super certo, beleza? E se você gostou desse vídeo, já te convido a seguir esse canal, ativar o sininho que eu tô trazendo conteúdo de Blender semanalmente aqui para você. E dar o like e comentar aí embaixo para que esse vídeo possa chegar para mais pessoas aqui, beleza? Estou com a meta de atingir 30 mil inscritos aqui no canal e eu conto com a sua ajuda. Valeu e até o próximo vídeo.